Olá, tudo bem? Estamos aqui mais uma vez juntinhos para mais um tema super interessante nessa nossa maratona, nesse nosso intensivão de aulas de atualidades para o Enem. Já falamos sobre algumas temáticas importantes, né, nas aulas passadas, e hoje nós temos mais uma temática que é super importante, que pode ter ali uma incidência, pode cair no Enem, em questões, pode cair também numa redação, e a gente vai te preparar, pode ficar tranquilo. Espero que você esteja aproveitando. Vamos que vamos juntinhos. Hoje a nossa aula é sobre inteligência artificial. Eu já vou começar o nosso compartilhamento de tela. Vamos iniciar aqui a nossa transmissão, que é para a gente ter acesso ao nosso material. Nossos slides estão aqui disponíveis. Você pode acompanhar comigo, já estou aqui no cantinho, nosso slide já está na tela. E hoje a gente vai ter essa aula super interessante sobre inteligência artificial. Você sabe que é um tema que pode cair no Enem, principalmente porque ele gera vários debates, a inteligência artificial tem crescido cada vez mais, ela faz parte do nosso dia a dia. Falar de inteligência artificial, além de ser um assunto assim que é gostoso, ao mesmo tempo é um desafio, porque é uma tecnologia, gente, que vem crescendo exponencialmente e que a gente precisa conversar alguns pontos específicos, principalmente em relação à regulamentação, a alguns limites, ao respeito em relação ao uso, respeito aos nossos dados, e a gente vai conversar sobre tudo isso aqui na nossa aula. Vamos lá, inteligência artificial, desafios e regulamentação. A gente já começa a nossa aula contextualizando e relembrando para você o conceito de inteligência artificial, que é esse conjunto de tecnologias que permitem aos computadores executar uma variedade de funções, e são funções que são avançadas, incluindo a capacidade de ver, de entender, traduzir idiomas falados e escritos, analisar dados, fazer recomendações e muito mais. Aqui, a gente está falando de uma ferramenta que agrega muito valor para todos nós, agrega muito valor para as empresas, agrega valor aos estudos, agrega valor no dia a dia, na nossa casa. É uma tecnologia que é fantástica. É um campo da ciência que trabalha com essa criação, que trabalha com essas máquinas que podem raciocinar próximo do ser humano, mas o que é mais interessante é que eles podem guardar dados e informações com uma capacidade que é superior à que nós, seres humanos, temos, né? Hoje nós temos a inteligência artificial em várias áreas, praticamente todas. A gente tem dentro da ciência, dentro da computação e estatística, análise de dados, engenharia, linguística, a gente tem dentro da filosofia, da psicologia, do direito e por aí vai. Eu acho até interessante que tem muitos estudiosos da área da psicologia estudando muito sobre os impactos, né, da inteligência artificial na relação com o ser humano. Tem muitos psicólogos fazendo artigos interessantes sobre isso. Eu quero até deixar uma dica para vocês. A dica é do filme Her. Ele está disponível no Amazon e também na Netflix. Her com H, R, H-E-R. O protagonista do filme é interpretado pelo Joaquin Phoenix, que é o que faz o Coringa atualmente. E é muito interessante porque é um filme de 2015 e que naquela época já conseguia ter uma abordagem interessante de inteligência artificial, porque o personagem do Joaquin Phoenix, ele separou e depois ele se apaixona por uma inteligência artificial, é por um computador. E é muito louco a gente observar isso dentro do filme, é bem interessante, fica essa dica para vocês, depois do Enem, quando vocês fizerem a prova, estiverem aí mais tranquilos, assistam a esse filme Her, que tem uma proposta bem legal para colocar a gente nessa reflexão que muitos psicólogos, muitos estudiosos dessa parte da psiquiatria, da psicologia também já têm estudado, que é essa interação humana entre a inteligência, entre nós, né, humanos e a inteligência artificial, principalmente porque hoje nós temos inteligências artificiais que simulam isso, relacionamentos, tem inteligência artificial que simula como se fosse uma terapia, inteligência artificial que te pergunta como foi o seu dia, então são análises bem interessantes. Essa questão da inteligência artificial é algo que já intriga, né? Já nos intriga há muito tempo, isso já na nossa história, já tivemos várias outras manifestações, muito antes do que a gente tem hoje. A gente teve, por exemplo, ali em 1950, o Alan Turing,
Ele desenvolveu uma maneira de analisar se um equipamento conseguiria se passar por um ser humano. Então, para você ter uma ideia, em 1950 a gente já tinha algum estudo de que esse, no caso aqui do Turing, foi o teste de Turing, alguns estudos justamente para tentar desenvolver uma tecnologia ou saber se poderia existir uma tecnologia, uma máquina, enfim, de que pudesse, né, chegar pelo menos próximo ao a capacidade que nós temos de realizar atividades como nós, seres humanos, né. Então é muito interessante a gente pensar nessas perspectivas e a gente começa a falar de inteligência artificial, por exemplo, falando sobre inteligência artificial dentro de casa. Se você pensava que quando a gente fosse falar de IA dentro de casa, seria como naqueles filmes de ficção científica, onde os robôs estariam invadindo a nossa casa, não é exatamente isso que a gente tem, ainda bem, mas hoje nós temos vários robôs, ou seja, várias inteligências artificiais, esses robôs embutidos em objetos muito simples que a gente utiliza no nosso dia a dia, né? Eu coloquei aqui para vocês, por exemplo, os assistentes virtuais. A Alexa da Amazon, vou até falar baixo aqui, porque eu tenho uma aqui no quarto, de repente ela até aparece aqui para participar da aula com vocês. A gente tem o assistente do Google também, a Siri da Apple. São alternativas que são bem conhecidas, bem famosas de inteligência artificial. E essas alternativas elas podem ajustar a temperatura, ligar, mudar a cor das luzes, acender e apagar luzes, podem programar lembretes, abrir cortina, entre outras vantagens, porque aqui a gente está falando sobre aparelhos inteligentes nessa perspectiva de uma casa automatizada. Então, você tem essas inteligências artificiais que se conectam a esses aparelhos da sua casa e executam tarefas, buscam, sabe, fazem pesquisas, leem notícias para você, programam o ar-condicionado, o fogão para ligar, entre outras coisas. A gente tem a IA dentro de casa de uma maneira muito presente hoje em dia. Temos também a presença da inteligência artificial no nosso dia a dia, com exemplos simples que eu coloquei aqui para vocês, como é o caso da televisão, do nosso smartphone também. Hoje em dia as TVs elas estão cada vez mais avançadas, elas possuem reconhecimento de fala, elas também têm a capacidade de se conectar a outros dispositivos da nossa casa, e isso é inteligência artificial. Os smartphones a gente não precisa nem falar, né? Os aplicativos de rotas também, eles são muito interessantes porque eles aproveitam de uma rede de conexão de dispositivos móveis, mais os satélites, e eles interpretam os dados do trânsito em tempo real. E é por isso que a gente consegue ter, dentro do aplicativo de rota, uma rota alternativa que ele fornece quando você está com uma estrada que está com um acidente, que está com muito trânsito, por exemplo, sem contar que a tecnologia que faz com que eles tenham acesso ao mapeamento das estradas para dar a rota para a gente, também é provido por conta de uma inteligência artificial. Temos o exemplo do reconhecimento facial, e aqui é um clássico, né? Por exemplo, nos nossos telefones, hoje a maioria tem esse recurso que é chamado de Face ID, que é a capacidade de você desbloquear o seu celular por meio do reconhecimento facial, isso é inteligência artificial pura. Temos também os exemplos dos painéis digitais de publicidade. Aqui a gente tem manifestações de IA, por quê? Primeiramente, porque quando a gente fala de publicidade, a gente já tem IA por trás, a gente tem softwares que direcionam os anúncios, né, para cada um de nós a partir daquilo que a gente pesquisa, aquilo que a gente tem uma tendência maior de consumir. E quando a gente fala dos painéis digitais de publicidade, eles estão ficando cada vez mais modernos, com reconhecimento facial, com sensor de movimento. Então, esses painéis conseguem interagir com o ser humano. E a gente tem também os serviços de streaming, ou seja, Amazon, Netflix, vários outros serviços de streaming que a gente também tem inteligência artificial. Então, aqui a gente tem no nosso dia a dia a IA auxiliando em tarefas e também atividades cotidianas. Aqui a gente tem uma temática muito interessante, que é a gente falar sobre IA no trabalho. Eu vou começar falando com vocês sobre
como a inteligência artificial auxilia, né, porque ela ajuda a melhorar a eficiência e a produtividade das operações, além de permitir que a gente tenha uma tomada de decisões com mais informações, com base em dados, com base em análises também. Hoje nós temos vários programas que acabam nos auxiliando na hora que a gente está realizando uma tarefa, né, no nosso trabalho. Eu coloquei o ChatGPT porque ele é um clássico, eu acho que ele é a IA mais famosa, digamos assim, e o ChatGPT ele é incrível porque você consegue ter ajuda para você criar documentos, para você fazer perguntas que são relevantes. O ChatGPT é uma máquina fantástica que, se a gente souber utilizar, é bem benéfico, mas a gente também não pode esquecer de que a gente precisa fazer a revisão final daquilo que a gente pediu para ele. Eu coloquei o exemplo da IA Supernormal, que trabalha com transcrição de reuniões e pautas. Então, uma reunião como essa, por exemplo, aqui que a gente está, eu estou aqui passando esse conteúdo para vocês, ao mesmo tempo esse IA vai fazendo a transcrição. Tem o Adobe Firefly, que gera imagens. Então, ao invés de você precisar tirar uma foto, você coloca que você precisa de uma foto com um carro numa estrada e ele gera essa imagem para você. Então, eu coloquei, gente, alguns programas que auxiliam muito no trabalho e que são utilizados hoje em dia, mas só para a gente começar a pensar como que a inteligência artificial ela já tem entrado no nosso trabalho, como elas fazem parte do nosso dia a dia, e sem contar os aparelhos das indústrias, entre outras áreas, que sofrem com a questão da automação, né? Estão passando por um processo de automação e dessa maneira existem muitas profissões que podem ser impactadas. Eu, por exemplo, sou da área jurídica, né? Eu sou formada em direito. E hoje nós temos essa discussão dentro do direito porque o ChatGPT, por exemplo, ele te auxilia muito na hora de você fazer uma peça jurídica, na hora de você produzir um contrato, na hora de você fazer uma consulta de um conteúdo. Existem escritórios que não contratam mais estagiários porque estão utilizando da inteligência artificial para revisar contratos, fazer consultas, por exemplo. Então, hoje a gente tem esse debate também dentro da esfera jurídica, né? Principalmente os trabalhos intelectuais, como é esse caso do direito, como eu estou citando aqui para vocês, que é a área da qual eu integro, eu faço parte. Tem uma pesquisa, um estudo do FMI que revelou 40% dos trabalhos intelectuais, ou seja, não são aqueles trabalhos braçais que a gente tem, por exemplo, em algumas indústrias e por aí vai. Então, esses trabalhos intelectuais, eles podem sofrer com a inserção da inteligência artificial, porque hoje nós temos esses programas que conseguem fazer esse tipo de serviço. Aí a gente pergunta, né? A IA pode substituir as profissões? Aqui a gente tem que começar a ter uma análise um pouco mais crítica, justamente porque a banca pode te cobrar esse tipo de análise voltada para as profissões, voltada para a regulamentação, que a gente vai cobrar daqui a pouquinho. Então a gente começa a pensar o seguinte: existem algumas profissões que vão ser afetadas primeiro. Eu coloquei alguns exemplos aqui de profissões que trabalham com entrada de dados e tarefas administrativas. Essas profissões, elas estão no topo da lista das que sofrerão com esses impactos da entrada da inteligência artificial, porque você tem programas que fazem esse tipo de cadastro de dados em sistemas, você consegue realizar tarefas administrativas. Programas, por exemplo, e sistemas que têm atendimento ao cliente, caixas de varejo, por exemplo, que a gente está falando de supermercado, de ônibus e por aí vai, tudo você consegue fazer ali sozinho com o auxílio de um computador e de um sistema. É o caso de um mercado, se eles seguirem essa tendência, você vai pegar suas compras, hoje em dia a gente já tem muito isso, você vai pesar, vai bater ali o códigozinho, você mesmo vai colocar seu cartão na maquininha, vai pagar e pronto, sem a necessidade de um profissional. A gente também tem a questão dos profissionais que trabalhavam com tradução. Hoje você consegue ter isso sendo realizado por uma IA, você coloca um texto e ele te traduz assim, ipsis literis, sabe, do começo ao fim. Dublagem também, recentemente eu vi um pouco desse debate, porque existem programas, né, de inteligência artificial que você programa e você consegue ter a dublagem
de uma pessoa ali, por exemplo, num filme, uma entrevista, enfim, em qualquer idioma, com a própria boca da pessoa mexendo no idioma que você programar. Chega a ser bizarro, tem vídeo circulando por aí, chega a ser, assim, muito esquisito. Mas aqui eu coloquei alguns exemplos só para a gente pensar que existem profissões que podem sim ser afetadas, e aqui a gente tem que pensar por 2 lados. A gente tem a perspectiva das profissões que podem ser afetadas e a gente vai ter a substituição por inteligência artificial e isso consequentemente pode gerar desemprego, mas a gente também tem a perspectiva do ganho de produtividade e do ganho de bem-estar. Então aqui a gente trabalha com essas 2 áreas. Esse dilema, ele é maior dessa questão da substituição da IA, né, de gerar muito desemprego, ele é maior nos países que são mais ricos, nos países que são mais desenvolvidos. Por quê? Porque o custo de uma inteligência artificial é alto. Os custos de automação, ou seja, de você colocar máquinas para trabalhar no lugar de humano, eles são custos que são altos. Então, esses países que têm esses países, né, assim, de potência mundial, países de primeiro mundo, eles têm esse debate um pouco mais à frente do nosso, por exemplo, porque os custos eles ainda são altos. Então, são coisas que tendem a acontecer lá primeiro. Isso acaba sendo interessante porque essas mudanças relacionadas à inteligência artificial tendem a acontecer de formas graduais e não abruptas. Se elas vão acontecer de formas graduais, então a gente tem espaço e um certo tempo, mas não é muito também não. Então a gente tem um certo tempo. Então os nossos órgãos reguladores eles precisam agir, porque a gente tem esse tempo e a gente tem esse espaço para construir essas políticas que possam mitigar o desemprego, políticas que possam legislar sobre os limites de você inserir uma inteligência artificial no trabalho, e a gente também consegue ter uma coisa que é tempo para que as pessoas consigam se capacitar em outras áreas que não serão tão afetadas por IA, para que as pessoas consigam também dominar a inteligência artificial e inseri-las no âmbito de suas funções de trabalho. Então, o fato dessa mudança ser gradual é um fator interessante que a gente pode usar ao nosso favor. Eu acho que é interessante a gente falar também sobre IA nos estudos, porque todos vocês são estudantes, eu sou estudante também, todos somos. E eu coloquei aqui uma matéria interessante do Jornal Nacional falando que a inteligência artificial já é uma realidade na vida de muitos estudantes brasileiros. Coloquei até um exemplo aqui de alguns programas, alguns aplicativos que podem ser utilizados na hora do estudo, que é o caso do ChatGPT. Eu acho que o ChatGPT, gente, ele é o mais clássico e ele é o mais utilizado, inclusive, por vocês, né? Porque ele é muito prático. Você faz perguntas e ele te responde, você pede para ele te ajudar num trabalho, revisar um trabalho, enfim. Ele é uma inteligência artificial muito completa. Temos o exemplo também do Grammarly, que é uma inteligência artificial que faz a correção gramatical de trabalhos. O exemplo do Copscape, que é muito utilizado até por professores para poder detectar plágios. Então, nós temos várias ferramentas de inteligência artificial para a gente utilizar nos estudos. Isso é interessante porque a gente consegue ter a inteligência artificial nesse lado positivo para aprimorar os métodos de avaliação, isso pode ser utilizado pelos professores. Com inteligência artificial, você tem uma facilidade maior de estudar em qualquer lugar, a qualquer hora, basta você ter uma conexão. Te auxilia muito no estudo de idiomas, gente. O chat GPT, vou dar até essa dica para vocês, eu utilizo muito para melhorar o inglês, porque ele consegue fazer até conversação com você. Só você usar as conversas, ali as perguntas, os prompts corretos. Ele te ajuda muito nessa questão do estudo do idioma. Eu estou falando tudo isso porque sempre existem 2 lados para a gente pensar quando o assunto é inteligência artificial. A gente tem os impactos positivos e os impactos negativos. A banca do Enem pode até te cobrar nessa perspectiva. Então, aqui nos estudos, a gente tem muitos benefícios. A gente tem essa ferramenta que a gente pode usar e explorar ao nosso favor e que é muito interessante. Mas a gente também precisa pensar nos desafios, gente, porque existe um lado negativo também, e existem pesquisas que apontam, principalmente nesse uso, né, da inteligência artificial por parte dos estudantes, que existem alguns desafios, impactos que não são tão positivos, como, por exemplo, elas tendem a facilitar ainda mais o plágio, porque geralmente essas inteligências artificiais, elas não citam as fontes, elas podem, infelizmente,
ser fontes de desinformação, porque algumas inteligências artificiais elas podem ser programadas para disseminar fake news, elas também contêm informações erradas e fotos que são fakes, então você tem a capacidade ali do ser humano de ter que fazer esse discernimento, até mesmo o ChatGPT, quando você vai utilizá-lo, ele aparece a mensagem de você fazer essa correção, porque ele pode te fornecer informações que são imprecisas. Temos também um agravo, né, assim, um aumento da desigualdade educacional, ou seja, os grupos que são menos favorecidos financeiramente, aqueles grupos de estudantes de áreas periféricas, áreas marginalizadas e que não têm tantas condições financeiras, eles geralmente têm pouco acesso à internet, então eles têm pouco acesso a inteligências artificiais como essa, então você pode aumentar as desigualdades educacionais. A gente tem também pesquisas que apontam que a inteligência artificial, quando não for bem utilizada, ela gera também uma aprendizagem que é muito mecânica, ou seja, é tudo muito rápido, sem grandes reflexões. Você tem pouco esforço, você pergunta, ele te responde, você copia, você estuda ali meio que por cima, é tudo muito rápido, e você não tem um grande esforço, você também não te provoca grandes reflexões. Então, isso acaba fazendo com que você tenha uma aprendizagem mais mecânica. Quis falar sobre essas duas perspectivas, esses dois lados para vocês terem essa visão crítica de que, ao mesmo tempo que auxilia, também tem alguns impactos que podem ser negativos. Dito isso, nós vamos entrar nessa temática para falar justamente sobre isso, né? Porque se a inteligência artificial ela é uma realidade nas nossas vidas, a gente precisa entender os impactos positivos e os impactos negativos. A gente tem como impacto positivo a automação, para você evitar erros humanos. Então, quando você trabalha com a automação, você trabalha com máquinas, você trabalha com sistemas, você tem uma tendência maior a evitar erros. Dentro dos pontos positivos, a gente tem a inteligência artificial que auxilia em trabalhos repetitivos, ou seja, aqueles trabalhos de cadastro, sabe? Aquele trabalho que você precisa ter uma pessoa cadastrando dados, 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 coisas repetitivas em um sistema. Você pode substituir isso por uma inteligência artificial. Quando você fala de IA, você pode ter, dentro do âmbito do trabalho, por exemplo, economias de recursos, e até na nossa vida, porque você pensa, dentro de um trabalho repetitivo, por exemplo, se você precisa de muitos funcionários para estar ali atendendo e fazendo cadastros em um sistema, uma inteligência artificial conseguiria fazer tudo isso e comportar todos esses dados. Então, o que você tem? Você tem uma economia de recurso. A gente também tem a questão da celeridade, tudo com inteligência artificial é muito mais rápido, você vai estudar, então é rápido, que você tem ali o conteúdo, você tem a explicação. Se você vai fazer um trabalho, se você vai utilizar na sua empresa, a gente tem esse benefício de que a inteligência artificial trabalha muito com essa celeridade, trabalha muito com essa agilidade, mas a gente também tem os pontos que são negativos, como, por exemplo, a inteligência artificial ainda possui um alto custo de criação. Lembra que eu falei para vocês que os países desenvolvidos, eles têm essa demanda e essa necessidade de pensar na inteligência artificial como algo que pode substituir vários trabalhos humanos? Eles pensam isso primeiro porque eles têm mais dinheiro para poder investir e colocar a inteligência artificial para substituir essas funções e fazer a automação, porque a IA ainda é algo que, se você for colocar, por exemplo, até mesmo na sua casa, e principalmente falando de empresas, ainda tem custos que são elevados. Então, temos esse ponto negativo, não é algo tão acessível, não é algo democrático. A gente tem também o fator do desemprego, que eu já coloquei aqui para vocês, que a gente comentou anteriormente, que esse ponto é negativo, porque pode gerar muitos desempregos, mas a gente também tem um outro lado de que a gente tem tempo para regulamentar isso, de ter nossos órgãos legislando sobre esses limites de uma inteligência artificial executar uma função que é humana. A gente também tem o tempo da gente estudar e ir para algumas áreas que não serão tão afetadas, da gente saber operar a inteligência artificial também. Temos ainda um ponto negativo que é interessante, que é o limite da criatividade. Que aqui, gente, eu fiz um estudo de uma pesquisa muito interessante, que é do Instituto PISA,
que eles falaram que, em relação à inteligência artificial, como geralmente você fica ali terceirizando uma função que era sua, ou seja, você tinha a função e o dever de estudar, você tinha a função e o dever de pesquisar sobre aquilo, então você está terceirizando para uma inteligência artificial. Você fica ali fazendo pergunta e ajustando prompts, isso pode gerar esse limite, essa limitação, né, de criatividade, porque acaba que as pessoas se tornam um pouquinho mais preguiçosas, segundo esse estudo realizado pelo Instituto PISA, porque geralmente as pessoas tendem a fazer esse tipo de pergunta, elas só colam as respostas e elas não refletem muito sobre isso. Uma ou outra pesquisa que eu achei legal para trazer aqui para vocês é que, desde quando nós começamos a utilizar bastante a inteligência artificial nos estudos e nos trabalhos, isso a partir de 2022, uma pesquisa revelou que os erros gramaticais eles aumentaram também. Por quê? Porque geralmente as pessoas estão só copiando e colando, estão escrevendo cada vez menos. Se você escreve menos e se você ler menos, o que que você tem? Erros gramaticais mais frequentes, porque você não está em contato ali com a atenção, com a sua língua, você não está lendo como você lia antes, você não está escrevendo como você escrevia antes. Então, achei legal trazer isso para vocês, que desde quando a gente começou a utilizar bastante da inteligência artificial, os erros gramaticais aumentaram também na escrita, né? Os próprios educadores começaram a observar isso. Então, a gente precisa entender que essas ferramentas, elas são muito positivas, elas, mesmo comportando esses pontos negativos, elas conseguem ser muito positivas, mas a gente precisa colocar essas ferramentas para trabalhar para nós, e não nós para trabalharmos para elas. E aqui a gente vai entrar num ponto interessantíssimo da nossa aula, porque a gente vai falar sobre a regulamentação e sobre a ética envolvendo inteligência artificial. Até mesmo porque, gente, se tem muita gente utilizando inteligência artificial, se é uma coisa que já está fazendo parte do nosso cotidiano, é uma coisa que a gente precisa regulamentar, porque a gente precisa entender os impactos e precisa também estipular alguns limites de uma ferramenta que é tão poderosa, mas ao mesmo tempo pode se tornar tão perigosa. Coloquei aqui para vocês essa manchete, perdão, que é muito interessante, que fala sobre a Europa, que criou uma referência global com uma legislação para regulamentar a inteligência artificial. Até coloquei no nosso primeiro ponto que essa lei ela é histórica, porque, gente, essa regulamentação da União Europeia, e a gente estudou isso, né, na nossa aula de blocos e fóruns internacionais, você sabe o que é a União Europeia, essa união dos países da Europa, são mais de 25 países, essa lei é a primeira regulamentação de inteligência artificial que nós temos no mundo. Antes, nos Estados Unidos, a gente até tinha ali algumas sinalizações, algumas recomendações, né, no uso de inteligência artificial, mas a gente não tinha essa lei instituída, assim como a gente teve nesse caso da União Europeia. E essa primeira regulamentação, ela é muito importante, principalmente porque ela acaba servindo de modelo para os outros países utilizarem como base para fazer suas regulamentações, ou seja, fazer a criação de suas leis que regulamentam o uso de inteligência artificial. Por que que eles tiveram que fazer uma lei para regulamentar o uso da IA? Qual foi a motivação? Principalmente a desinformação gerada pela inteligência artificial, com a disseminação em massa de fake news e imagens que são fakes, também por conta da captação de materiais que são protegidos por direitos autorais, e aqui é um ponto interessantíssimo, e a gente vai conversar melhor sobre isso. E também porque o uso estava subindo ainda mais. A necessidade, gente, veio de você ter que abordar esse desafio de uma tecnologia global que está crescendo e que é uma tecnologia que consegue chegar próxima à capacidade do ser humano. Então, aí entram as agências reguladoras e o órgão estatal, entra o legislativo com essa necessidade de pensar: opa, peraí, eu acho que a gente precisa criar uma lei sobre esse negócio, porque senão vai virar bagunça. Esses robôs, esses bots, esses programas de inteligência artificial, todo mundo usando, eles pegando vozes de artistas e fazendo músicas, disseminando fake news, imagens fakes, você utilizando de qualquer maneira, empresas utilizando,
é óbvio que o poder legislativo e o Estado começam a ter um olhar diferente, trazendo essa necessidade de você criar uma lei. Essa lei da União Europeia, que é a primeira, ela impõe regras e impõe obrigações também para o uso da IA. Ela impõe principalmente essa questão da transparência. Você precisa ter transparência e responsabilidade para lidar com essas novas tecnologias. Eles criaram, dentro dessa lei, dois grupos de IA. Teve a IA de alto risco e a IA de baixo risco. Ou seja, a IA de alto risco, ela precisa ter uma transparência mais rigorosa. Aqui a gente está falando de sistemas, por exemplo, que envolvem localização em tempo real, envolvem dados mais complexos dos seres humanos. Eu trouxe um exemplo muito legal de IAs que restringem o uso de vigilância biométrica em tempo real, porque essa IA de vigilância biométrica, ela é utilizada para monitorar ataques terroristas e pessoas suspeitas. Então, por exemplo, essa IA é considerada uma IA de alto risco, porque ela trabalha com a localização. Você tem uma vigilância biométrica das pessoas em tempo real, trabalha com a sua localização, né, com vários dados, e ela é enquadrada dentro de uma IA de alto risco, dentro dessa lei da União Europeia, e ela precisa ter muito mais transparência quanto ao uso. IAs que têm uma coleta não direcionada de imagens faciais da internet também. A gente precisa ter métodos que, segundo a lei, deverão ser mais seguros, transparentes, deverão também ser não discriminatórios, rastreáveis e principalmente respeitadores. Tudo isso dentro dessa legislação histórica, que é um ótimo exemplo para vocês citarem, se for o caso de cair numa redação, de que hoje no mundo nós só temos essa legislação da União Europeia que acaba servindo como base para os outros países utilizarem também. Lembrando que ela vale para os países que integram a União Europeia, mas as empresas que utilizam inteligência artificial e dados de empresas e pessoas que fazem parte dos países que aderiram a essa lei, ou seja, os países da inteligência da União Europeia, deverão respeitar isso em qualquer lugar do mundo. Então, se você tem ali mais ou menos os 27 países da União Europeia, e você tem uma IA que é da China, não tem nada a ver com a União Europeia, mas ela vai fazer um trabalho lá dentro, ela precisa respeitar. Ainda que a sede dela seja na China, se ela tem dados de pessoas que moram em um dos países da União Europeia, empresas que são da União Europeia, ela precisa respeitar tudo isso. Então, quis trazer essa perspectiva da inteligência artificial, essa primeira regulamentação, principalmente para a gente pensar sobre a IA já sendo regulamentada no mundo, que a gente vai falar daqui a pouquinho do Brasil. Eu vou interromper esse bloco para que a gente possa ter tudo separadinho, tudo bonitinho, e a gente volta falando dessa regulamentação aqui no Brasil. Como é que será que a coisa está andando por aqui? Até já, hein?